segredo do compartilhar. Para isso, abra sua Bíblia comigo num texto extremamente conhecido de todos nós que estamos aqui. Marcos, capítulo 6, a partir do verso de número 30. Marcos, capítulo 6, a partir do verso de número 30. Só para lembrar a igreja, no domingo que vem, à noite, nós teremos a celebração da Ceia do Senhor. Então, ajuste a sua agenda para estar conosco. E na quarta-feira, nós temos reunião de obreiros, depois do culto. Então, você que é membro da igreja, não deixe de estar presente. São assuntos relevantes da vida da nossa igreja. Então, não deixe de se envolver e de participar nesse momento. Na quarta-feira que vem, depois do culto. Marcos, capítulo 6, a partir do verso de número 30. Quem achou diz amém? Meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então, foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes dele. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhe disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Repita comigo: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Preste bem atenção. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Repita comigo: 5.000 homens. Não feche a sua Bíblia, feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Te pedimos a bênção do Senhor sobre ela nesse momento. Que o Senhor ministre, ó Deus, de forma poderosa sobre os nossos corações, ó Deus. Cada um de nós entrou aqui nessa casa com uma necessidade, Deus. Que o Senhor fale de forma especial e particular com cada pessoa aqui dentro nessa noite, ó Deus. Quanto a mim, me dê autoridade no falar, unge a minha vida, ó Deus, dai-me simplicidade no falar. E que a partir de agora haja espírito de iluminação, Deus. Abra a nossa mente, o nosso coração para entender a tua palavra. Fala, Deus, que os teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o segredo do compartilhar. Por muitas vezes, a Bíblia vai nos apresentar
o nosso Deus como aquele que provê em meio às nossas dificuldades, às nossas necessidades e aquilo que nós precisamos. Todavia, se você prestar bem atenção e olhar os relatos da palavra de Deus com cuidado, com atenção e com dedicação, você vai perceber que todas as vezes e todos os momentos nos quais Deus proveu alguma necessidade daqueles que precisavam, eram momentos difíceis, complicados e momentos também desafiadores para aqueles que precisavam da provisão de Deus. Momentos que testaram a fé das pessoas, momentos em que as pessoas talvez duvidaram de que Deus ia fazer algo em prol da sua causa, da sua necessidade e daquilo que eles precisavam. Mas certo é, meus irmãos, que nesse processo de clamar a Deus, de esperar da parte de Deus e de chegar àquilo que as pessoas tanto queriam, é um grande processo de aprendizado, em que, em meio a ele, Deus molda o nosso caráter, molda a nossa vida, molda o nosso coração, molda a nossa estrutura e nos faz crescer, evoluir e depender a cada dia mais da graça dele. Muitos que estão presentes aqui nessa noite, que já passaram por processos em que tiveram que depender da graça de Deus, eu tenho a certeza que darão testemunho, que saíram muito mais fortalecidos na sua fé, muito mais confiantes no Deus no qual você serve hoje, porque você viu claramente, de forma evidente, de forma notória, que Deus respondeu às suas orações. Porque Deus, o nosso Deus, é um Deus de provisão. E esse texto que nós acabamos de ler, sem sombra de dúvidas, é o milagre mais conhecido em toda a Bíblia. Desde pequenos, aqueles que talvez nasceram lá cristão, ou quem sabe entraram na igreja depois de um tempo, aprenderam sobre o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Esse milagre é tão importante, ele é tão notório e ele é tão especial, que todos os evangelistas vão registrar de perspectivas diferentes, de formas diferentes, esse milagre. Mas esse grandioso milagre, mais do que multiplicar pães e peixes, Jesus queria ensinar lições para os seus discípulos e também quer ensinar lições para nós nessa noite. Você está comigo? Amém? Então, o que esse texto tem para nos ensinar? Quando nós olhamos o contexto dessa passagem, vai mostrar para nós a partir do verso de número 30, e você está com a sua Bíblia aberta, que os discípulos de Jesus haviam retornado de uma viagem missionária. Uma viagem no qual Jesus revestiu eles de poder, de autoridade para pregar a palavra de Deus, para expulsar demônios e para levar a mensagem do Evangelho para aquelas pessoas que tanto precisavam. Mas no meio desse contexto, aconteceu aquilo que nós vimos semana passada, a morte de João Batista. Então os discípulos são pegos em dois momentos diferentes. Um momento de alegria, de felicidade, porque Deus usou eles para pregar a palavra, para expulsar demônios. Mas ao mesmo tempo um momento de tristeza, porque muitos dos discípulos de Jesus foram discípulos de João Batista. E nesse bojo de sentimento, Jesus decide iniciar um ministério de retiro. Um ministério em que ele separaria da multidão, abandonaria todo aquele alvoroço e ia se concentrar tão somente em discipular os discípulos, em transferir vida, porque discipulado, meus irmãos, não é tão somente ensino, é transferência de vida. Vida na vida, vida por vida, aquilo que eu vivo eu transfiro para você. Então, Jesus traz os discípulos para perto, para que ele possa ensinar um pouco mais a eles. Mas não somente isso. Esse momento era um momento apropriado para que eles descansassem, porque o alvoroço do ministério de Jesus era muito grande, muitas pessoas para atender, muitas pessoas, muitas necessidades.
E diante de todos esses estresses emocionais, Jesus diz assim para eles: calma um pouquinho, é hora de descansar. Mostrando para nós, já ensinando uma lição para nós nessa noite. Você precisa, meu irmão, minha irmã, saber o momento de descansar. Você não é de ferro, você não é uma super mulher, você não é um super homem, você não é pessoa dotada de capacidades especiais nas quais você está livre dos estresses emocionais da vida. Você precisa entender que existe um momento na sua vida que você tem que parar. Largar tudo, deixar tudo de lado, descansar e cuidar da sua família, cuidar da sua saúde, cuidar das suas emoções. E nós estamos falando de Jesus, que olhou para os seus discípulos e disse assim: basta, chega, é hora da gente descansar. Você precisa entender que há momentos na sua vida que você precisa descansar. Não pense que você é uma pessoa superdotada, mas entenda que existem momentos de descanso nas nossas vidas. Mas, no momento que Jesus pega os seus discípulos, eles vão para o barco, atravessam o outro lado. Mas quando chegam lá, eles têm uma surpresa. Porque a multidão da qual eles estavam correndo, fugindo, está esperando quem? Eles, do outro lado. Porque a multidão tinha necessidade, a multidão tinha dificuldades, e Jesus passa a ensinar essa multidão, curar essa multidão. Você já teve alguma vez na sua vida um momento em que as suas férias foram frustradas? Em que você se preparou, você se dedicou, você agendou, como faz a minha esposa, as suas férias, e num determinado momento tudo aconteceu para dar errado, e você não conseguiu usufruir desse momento de descanso. Agora vamos trazer esse texto para dentro da nossa realidade. Imagina a cabeça dos discípulos, estressados, cansados, frustrados, e com uma grande multidão para eles dar conta junto com Jesus. Então, meus irmãos, diante desse contexto, o primeiro ponto da nossa reflexão nessa noite é o seguinte: quais foram as atitudes dos discípulos em meio a essa dificuldade? A dificuldade do estresse emocional, mas a dificuldade também, porque a noite chegou, as pessoas precisavam de comida. Então, como que eles reagiram a isso? O que eles fizeram? E se você não está comigo, o verso 35, mais uma vez, diz assim para todos nós nessa noite: como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. O tempo havia passado. Já era tarde e a multidão estava com fome, estava faminta, e o texto vai dizer para nós que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O que fazer? Diante desse desafio de ter que alimentar tantas pessoas, diante do desafio emocional que grita para você, que diz para você o seguinte: vai embora, sai daqui, você precisa descansar, não se porte com essa multidão, era o momento de você descansar. Como que eles reagiram? E a primeira reação, meus irmãos, que a gente quer apresentar nessa noite, que os discípulos tiveram a grande ideia, que era um slogan da vida deles, de mandar todas as pessoas embora. O verso 36 vai dizer para nós que os discípulos sugeriram a Jesus que essas pessoas tinham que ser mandadas embora. Todas as vezes, meus irmãos, que os discípulos de Jesus tinham uma dificuldade, enfrentavam um desafio com a multidão que procurava Jesus, a primeira coisa que brotava no coração deles eram as seguintes palavras: mande embora, mande para longe, tire do nosso contexto. Se você lembra, a gente estudou no mês da família, em Marcos capítulo 7, a mulher Cirofenícia vai se aproximar de Jesus clamando insistentemente pela cura da sua filha. E os discípulos disseram para Jesus: mande ela embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Então era a tendência do coração deles de expulsar
aqueles que incomodavam a eles e ao seu mestre. Agora, aplicando para o nosso coração nessa noite. A tendência de cada um de nós é, nos momentos mais difíceis e desafiadores da vida, sabe fazer o quê? Encará-los? Não. Mas fugir deles. Nos momentos de maiores pressões da nossa vida, de maiores desafios da nossa vida, o que o nosso coração vai comunicar para nós é o seguinte: fuja disso. Não encare esse problema, não enfrente esse problema, não lute essas dificuldades, mas fuja desse problema. Meus irmãos, algo que precisa ficar claro para nós nessa noite é o seguinte: a zona de conforto é o lugar mais perigoso que existe nas nossas vidas. Talvez você entrou aqui nessa noite tendo problema no trabalho, tendo problema em casa, tendo desafios nos seus sonhos, nos seus projetos e até nos seus ministérios. O que o seu coração está dizendo para você é o seguinte: vai embora. Desiste disso. Larga isso. Abandona isso. Porque é a nossa tendência. Mas Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você as seguintes palavras: não desista. Encare os seus desafios, encare os seus problemas, porque é no momento em que você encara os seus desafios que você cresce. Que você cresce, que você avança. Meus irmãos, como é fácil para nós abandonar aquilo que nós começamos, deixar aquilo que nós começamos, porque está difícil. Pessoas estão nos perseguindo, pessoas pensam contrário, diferente daquilo que a gente almeja. E a gente quer fugir dos nossos desafios. Mas a segunda coisa que os discípulos apresentaram como proposta e solução para Jesus em meio a essa dificuldade é que eles não tinham dinheiro suficiente para comprar pão para tantas pessoas. Em João, o texto paralelo a esse, João capítulo 6, verso 7 diz assim: Filipe respondeu a Jesus: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. O que Filipe está comunicando para Jesus? Porque o texto de João vai dizer que quem fez a pergunta foi o próprio Jesus. Jesus disse: como que a gente vai alimentar essa multidão? Aí Filipe vai dizer essas palavras que nós acabamos de ler. E o que Filipe estava dizendo para Jesus é o seguinte: Jesus, o problema não é aonde nós vamos comprar, mas quanto? Meus irmãos, 1 denário era um dia de serviço. Então 200 denários era quase 8 meses de trabalho. Como aqueles discípulos de Jesus que não tinham dinheiro para quase nada iriam alimentar tantas pessoas? Mas a terceira solução que os discípulos propuseram para Jesus é que eles deixaram claro que aquilo que eles tinham, aquilo que eles obtinham era muito pouco. Repita comigo: era muito pouco. Ainda no texto de João, que vai deixar claros para nós, a situação piora. Por quê? Um levantou uma proposta, o outro levantou outra, e Jesus diz assim para eles: dai vocês mesmo de comer. Vocês estão falando comigo? Não. Dá você mesmo de comer para eles. E no meio daquela grande multidão, André vai encontrar um menino que tem 5 pães, e o texto faz questão de frisar: 2 peixes gigantescos. 2 peixinhos pequenos. E André vai dizer para Jesus: o Senhor está pedindo para a gente alimentar todas essas pessoas, mas aquilo que nós temos é pouco. É tão pouco, Jesus. É quase absurdo o Senhor pedir isso para nós. Eu tenho tão pouco. Me foi dado tão pouco. Chegou na minha vida tão pouco. Eu fui abençoado com tão pouco. Mas o segundo ponto da nossa reflexão nessa noite: quais lições
Jesus quer nos ensinar com esse milagre? A primeira lição que Jesus traz para as nossas vidas, e peço a sua atenção a partir desse momento, é que em meio às circunstâncias mais difíceis da sua vida, da sua história, da sua caminhada, aquilo que tem que estar no seu coração é a compaixão. O que tem que dirigir a sua vida como discípulo de Jesus é essa palavra que se chama compaixão. Olha comigo o verso de número 34. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, esse verbo compadecer, ele só vai aparecer quando Jesus pronuncia essa palavra. Nenhum outro personagem da Bíblia no Novo Testamento vai falar da palavra compadecer. E compadecer, meus irmãos, é uma preocupação profunda que não fica tão somente no sentimento, mas ela se expressa em ações, em atitudes. E Jesus, quando viu aquela multidão, ele se compadeceu dela. Se a gente voltar para aquilo que a gente tinha dito na introdução, o que eles foram fazer? Descansar. Jesus poderia ter chegado do outro lado da margem e falado assim: do jeito que nós chegamos, nós estamos voltando. Mas nesse momento Jesus se compadece dessa multidão, que tanto precisava de um pastor. E a atitude de Jesus é um contraponto daquilo que o nosso coração faz, daquilo que o nosso coração realiza, porque a tendência nossa é que no momento de dificuldade a gente pense em quem? Todas as pessoas ao nosso redor? Ou a gente pensa tão somente em nós? 5 quilos de açúcar na sua casa, 5 quilos de arroz na sua casa, pessoas passando dificuldade. A nossa tendência é pensar tão somente, estamos tratando de momentos de dificuldades. Você está passando um aperto, você sabe que alguém precisa de ajuda, quando você vai olhar para os seus recursos, quem que você vai pensar? E os meus filhos? Vou tirar dos meus para abençoar a vida do outro? Vou tirar daqueles que são caros para mim, preciosos para mim, que eu tenho obrigação de sustentar para dar para outras pessoas? Meus irmãos, diferentemente de Jesus, a nossa tendência é pensar em nós nos momentos de dificuldade nas nossas vidas e não pensar no próximo. Mas Jesus faz diferente. Naquele momento de dificuldade, ele olha para aquelas pessoas e tem compaixão de cada uma delas. O texto de João é claro em mostrar para nós que quando Jesus faz a pergunta, o que nós vamos fazer com essa multidão? João vai dizer que Jesus estava testando o coração deles. Meus irmãos, isso aqui é direto e reto. Talvez você está passando por dificuldades na sua vida, porque Deus está testando o seu coração. Talvez você está enfrentando uma batalha, uma luta na sua vida, porque Deus está testando o seu coração. Talvez você está enfrentando uma dificuldade, você está dizendo que é muito grande na sua vida, para Deus testar o seu coração, para saber o que de fato há nele. Quando nós vamos para Deuteronômio, isso aqui é a nota de rodapé, não está no script. O texto de Deuteronômio, capítulo 8, vai dizer que Deus fez com que o povo que saiu do Egito passasse dificuldade, enfrentasse lutas, enfrentasse problemas, para tão somente saber o que estava no coração deles. Para que eles entendessem aquilo que Jesus vai aplicar no Novo Testamento, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque, infelizmente, meus irmãos, essa é a nossa tendência, mas o que Jesus quer dizer para nós é que nos momentos mais difíceis e complicados da nossa vida, o que precisa brotar de nós é compaixão pelas pessoas que tanto precisam de nós. Com certeza você tem alguém que você precisa demonstrar compaixão. Você conhece, você sabe. Mas a segunda lição que esse texto ensina para nós, preste bem atenção comigo, que os nossos recursos vêm de? Os nossos recursos vêm de Deus. Porque qual foi a grande pergunta desse texto? Onde nós vamos arrumar dinheiro
para comprar tantos pães, para tantas pessoas que precisam desse pão. E voltando para nós uma vez mais, talvez você entrou aqui nessa noite passando uma dificuldade muito grande. E o que está no seu coração é as seguintes palavras: onde está o recurso? Da onde vai surgir esse recurso? Da onde vai aparecer aquilo que eu preciso para suprir a minha necessidade? E a grande frase para vocês, para mim, para todos nós nessa noite é a seguinte: onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Talvez você entrou aqui nessa noite com seus recursos emocionais completamente esgotados. Você já decidiu dar um basta em tudo, acabar com tudo, terminar com tudo, encerrar tudo, já acabou, você não tem mais. Seus recursos finalizaram. E a grande pergunta é: onde está a sua fé? Porque é quando os nossos recursos acabam que entram os recursos de Deus. É quando os nossos recursos acabam, terminam as nossas esperanças nas pessoas ao nosso redor, no nosso cônjuge, no nosso trabalho, no nosso patrão, na igreja. Quando todos esses recursos acabam, é que Deus faz o milagre. Enquanto você tiver recurso, Deus não vai fazer. Porque no meio do processo Ele quer trabalhar no seu coração. Ele quer trabalhar na sua vida, Ele quer trabalhar em você. Mas a terceira lição que esse texto mostra para nós nessa noite: apresente o pouco que você tem para Deus. Tão pouco, 5 pães e 2 peixinhos. Se você observar comigo aqui, meus irmãos, existe uma diferença de perspectiva. Jesus está olhando para aquilo que os discípulos têm. E eles estão olhando para aquilo que eles não têm. Jesus está perguntando: o que vocês têm? E André está dizendo: o que eu tenho é pouco, para 5.000 pessoas. Mas Jesus está perguntando: o que você tem para me apresentar nessa noite? Talvez, meus irmãos, o que você tem nessa noite é pouca fé. Talvez o que você tem nessa noite é pouco talento. Talvez o que você tem nessa noite é pouca devoção, é pouca entrega, é pouca comunhão com Deus. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: pega o que você tem, apresenta para mim que eu multiplico. Pega aquilo que você tem, coloca diante de mim que eu multiplico. Você não quer ser usado? Você não quer ser abençoado? Você não quer abençoar vidas? Pega o que você tem e coloca nas minhas mãos. Quantas pessoas, meus irmãos, estão deixando de servir a Deus porque acham que aquilo que tem é pouco? Quantas pessoas deixam de estar aqui ministrando? Quantas pessoas deixam de estar aqui pregando? Quantas pessoas deixam de estar envolvidas na obra de Deus porque dizem assim no seu coração: meu Deus, só usar seu nome, o Hudson está lá tocando de forma maravilhosa, os outros componentes, o pastor está lá pregando, o que eu tenho é tão pouco. Mas o que Jesus disse para você nessa noite é o seguinte: coloca o pouco que você tem nas minhas mãos que eu vou te usar. Coloca o pouco que você tem que eu vou te usar nessa noite, a partir de hoje. Mas esse texto, meus irmãos, ensina para nós, em quarto lugar, que no reino de Deus, nós só somos abençoados quando nós aprendemos a compartilhar. A gente só é abençoado nas nossas vidas, no reino de Deus, quando a gente aprende a compartilhar aquilo que nós temos. Porque o grande ponto interessante desse milagre não é a multiplicação, mas o compartilhar. Está dando para entender? Porque Jesus coloca um pedaço na mão de cada um e eles vão compartilhando aquilo que eles têm. Compartilhando aquilo que eles têm. O que você tem hoje que você pode compartilhar? Ou o que você tem compartilhado na sua vida? O que você tem compartilhado na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, na sua igreja? O que você tem compartilhado?
E preste bem atenção, meus irmãos, que eu não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de bens financeiros. Mas o que você tem compartilhado do maior dom que Deus deu para cada um de nós? O amor. Para quem que você tem compartilhado amor? Para quem que você tem semeado essa semente tão preciosa chamada amor? Meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer para nós de forma clara e evidente que a gente não vai ser reconhecido pelo mundo, pelas pessoas, porque a gente prega, porque a gente canta, porque a gente evangeliza, porque a gente faz tantas coisas no mundo. Vocês serão conhecidos por amarem uns aos outros. Você tem compartilhado amor? Onde você está deixando faltar esse compartilhamento? Mas em último lugar, meus irmãos, de lições desse texto nessa noite, esse milagre ensina para cada um de nós que existe uma grande multidão que precisa de compaixão. Quantas pessoas precisam da compaixão, do amor de Deus nesse mundo, nessa cidade? Vamos pensar no mundo, não, vamos pensar nessa cidade. Quantas pessoas precisam conhecer o amor que um dia você experimentou? Quantas pessoas precisam ter isso que você experimenta hoje na sua vida? Esse amor que transformou sua vida, transformou seu coração, mudou a sua forma de olhar para o mundo, mudou a sua forma de olhar para as pessoas, mudou completamente o seu ser e a sua existência. Quantas pessoas precisam disso? E o engraçado de tudo é que o recurso para compartilhar, Deus já colocou na sua mão. Assim como ele fez com os discípulos, porque, vamos voltar aqui, esse texto é muito precioso, meus irmãos, vamos voltar aqui. Jesus diz o que para os discípulos? Quem que vai alimentar eles? Vocês, não sou eu que vou alimentar. Porque você tem um recurso, você apresenta para mim, eu abençoo o recurso, devolvo para você e você abençoa outras vidas. Deu para pegar e entender? O recurso que nós temos para abençoar as vidas das pessoas ao nosso redor já está na mão de cada um de nós. O que basta para nós, meus irmãos, é sair daqui nessa noite entendendo que você precisa compartilhar, não o ódio, não o rancor, não a vaidade, não o orgulho, não a soberba, não a ganância, mas compartilhar o amor. O amor. Não deixe o seu coração azedar. Não deixe que seu coração se transforme com o coração de pessoas que não conhecem a Jesus. Se alguém te persegue, olhe para essa pessoa com olhar de misericórdia. Se alguém quer destruir você, ore por essa pessoa. Se alguém quer te passar a pena, se alguém trama contra você, faça uma coisa que eu aprendi na minha vida, dá 2 passos para trás e deixa ela lutar com Deus. Deixa ela batalhar com Deus, porque quem vence as nossas guerras não são a gente com a nossa força, mas é o Deus que está sobre as nossas vidas. Deixa lutar, meus irmãos, deixa lutar, porque Deus está conosco. Viva uma vida cristã de seriedade, não se preocupe com aquilo que as pessoas vão fazer contra você. Tão somente compartilhe e deixe Deus lutar suas guerras. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar de pé para a gente orar? O grande segredo das nossas vidas no reino de Deus é a bênção do compartilhar. A bênção do compartilhar. Que Deus nos dê um coração nessa noite para sair daqui lançando várias sementes do amor de Deus na vida das pessoas. Amém? Pai Santo, obrigado pela tua palavra, Deus. Oh, Deus, obrigado porque o Senhor é misericordioso para conosco, Deus. Nos ajude, oh Pai, em nossas fraquezas, porque como a gente é fraco, Deus. Como nós precisamos do Senhor, Deus. Quantas vezes, ó Pai, a gente se volta para dentro de nós em meio às nossas dificuldades, assim como os discípulos. O quanto, ó Pai, nós temos medo, ó Pai, de servir ao Senhor, de se entregar ao Senhor, porque a gente acha que o nosso recurso é pouco. Nos ajude, ó Deus, a colocar tudo aquilo que nós temos, ó Pai, aos seus pés, ó Pai, nessa noite.
para que o Senhor use as nossas vidas, ó Deus, para compartilhar esse amor. Nos ajuda, Senhor, porque somos dependentes de Ti. Muito obrigado, Senhor. Livra, Deus, a cada um de nós de qualquer mal, Pai, que as pessoas estão intentando contra nós, ó Deus. Tão somente nos ajude a compartilhar, Deus. Nós te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.